Oi, pessoal. Hoje estou no site do Senado Federal e também no Word para mostrar como fazer as citações e referências de documentos e informações que constam neste site. Pois bem, a norma da BNT traz orientações sobre documentos de instituições públicas. No caso, nós devemos sempre citar e iniciar a referência pela jurisdição, que no caso do Senado é Brasil. Por que é que nós colocamos Brasil quando vamos fazer tanto a questão da citação como a questão da referência? Porque o Senado Federal ele tem autoridade para debater, emendar e aprovar leis federais. Se eu tivesse aqui um site do governo do estado, então eu iria citar e entrar na referência com o nome do estado. Do mesmo jeito, se eu tivesse perante um documento aqui de uma prefeitura municipal. Se eu tivesse com um site aqui da prefeitura municipal, como era que eu ia fazer? Eu iria citar pelo nome do município. E a entrada na referência seria também pelo nome do município. No entanto, como eu estou perante o site do Senado e ele é federal, então eu vou ter que usar o Brasil, tanto na referência como na citação. E aí vamos supor, pessoal, que eu estou aqui com o meu texto, né, um textozinho aleatório que eu fiz, e nesse ponto aqui eu estou querendo incluir, tá certo, informação sobre uma proposta de emenda à Constituição que eu encontrei aqui no site do Senado, né? Como é que você vai fazer? Você vai escrever as informações aqui que você quiser. Escreva com as suas palavras o que você entendeu. Então, você leu esse material aqui. Se você quiser ver o texto dessa proposta de emenda à Constituição na íntegra, é só você clicar aqui em texto inicial. Então, ele vai abrir o texto completo. Você vai ler e aí você vai escrever aqui no seu texto o que você entendeu. Certo? Não é, veja bem, a citação indireta, que é o que você precisa priorizar quando você vai citar uma lei, quando você vai citar uma PEC, um decreto. Então, o ideal é que você faça uma citação indireta, certo? Desse tipo de documento. Quando você vem escrever aqui, não é a sua opinião, o que é que você acha, por exemplo, daquela PEC. Eu vou trazer as informações que constam realmente lá no documento, mas eu vou escrever aqui de uma outra forma, eu vou escrever do jeito que eu entendi, com as minhas palavras. Então, não é um Ctrl+C e Ctrl+V daqui do site. Eu vou lendo, vou entendendo e vou escrevendo aqui com minhas palavras. Uma coisa importante quando você for fazer a citação é você citar realmente o documento, para identificar melhor do que é que se trata esse material que você está trazendo. Então, coloquei o seguinte: sobre o rito legislativo das medidas provisórias, a proposta de emenda à Constituição número 43, de 2019, limita o número de medidas provisórias em uma sessão legislativa, como também revoga o regime de urgência. Então, eu tirei essas informações aqui a partir do que eu li, do que eu fui lendo aqui do site, do que está aqui no site, né? E aí, quando você termina, o que é que você faz? Você vai abrir um parêntese aqui, e aí você vai colocar Brasil, vírgula, o ano 2019, onde é que eu estou vendo esse ano? Eu vejo logo aqui, né, porque como é uma PEC, aqui tem o ano, mas se você for descendo, você vai pegar várias outras informações. Então, aqui, olha, por exemplo, em documentos, quando você abre, você tem a data aqui, olha, 3/4 de 2019. Então, pode ir procurando que você vai achar a data desse documento. Você coloca Brasil, vírgula, 2019, fecha o parêntese, ponto, e agora você pode continuar o seu texto. Pode trazer outras informações, pode trazer outros autores de livros, de artigos, do que você quiser. Aqui está feita a citação, né? Então, não esqueça de priorizar sempre citação indireta para que você não fique copiando exatamente as informações que constam lá no site. E aí, todo documento que você cita no seu texto, como você fez aqui a citação, você vai precisar fazer uma referência, né? Que vai ficar no final do seu trabalho. Essa referência, no caso, como é que ela vai ficar? A gente vai ter que entrar, essa daqui, né? Depois eu explico essa daqui que eu fiz. Essa daqui, então, que é essa proposta de emenda à Constituição, você vai entrar com Brasil, né? Porque você vai entrar também pela jurisdição. Você não tem como fazer uma citação de um jeito que você fez lá, Brasil 2019, e você entrar com a referência diferente. Você tem que entrar na referência, você entra do mesmo jeito que você citou, né? Então, sempre a entrada da lista, ela vai bater com a forma como você fez na citação. Se você entrar aqui na lista com Senado Federal, ninguém vai encontrar.
o material que você citou, porque dentro do seu texto está Brasil. Lá na referência você entrou com o Senado Federal, então ninguém vai encontrar. Então você lembra, se eu coloco Brasil lá na citação, eu tenho que entrar com Brasil aqui na referência. Depois do Brasil, você vai colocar Senado Federal, né? Depois você vem com a informação, com o documento que você pegou, que é realmente a proposta de emenda à Constituição número 43, de 2019. Tá aqui o nome, você deixa ali em negrito. Prosseguindo, vem a ementa, né? O que é a ementa? A ementa é uma breve descrição ou resumo do conteúdo daquele documento. Quando eu venho aqui, olha, veja que ele traz a ementa. Tá aqui, altera o artigo 62 da Constituição Federal para dispor, pronto, você coloca essa informação aqui. Se essa ementa ela for muito extensa, você pode suprimir. Né? Como era que eu poderia suprimir aqui? Ela não está extensa, então por isso que eu coloquei todo. Mas vamos supor que ela fosse muito extensa. Então eu poderia vir aqui até essas informações para dispor sobre o rito legislativo. E aí você coloca aqui um colchete, né? Coloca aqui 3 pontinhos e fecha. Pronto. E aí você coloca o ponto. Então aqui a gente já entende que você tem mais informações além delas. Agora, você não corte em um ponto que você acha que vai comprometer o entendimento, tá certo, do que realmente se trata, né, aquela PEC. Se ela não for extensa, então eu sugiro, né, que você realmente coloque tudo para ficar, para que todo mundo possa ver do que é que se trata aquele documento. Na sequência, você vem com o local, então Brasília, Distrito Federal, 2 pontos, o Senado, que é a instituição responsável pela publicação, o ano, 2019, disponível em o site, do jeito que está aqui, você coloca, do jeito que está aqui. Então, quando você está com o site aqui aberto, você pode dar um clique aqui no final, olha, que ele já marca, você faz Ctrl+C e Ctrl+V aqui no seu arquivo do Word. Acesso em, você coloca a data, o dia, as 3 primeiras letras do mês que você pesquisou, coloca o pontinho, né, e coloca aqui o ano na frente. O único mês que você vai colocar todo aqui, por extenso, é o mês de maio. Fora o mês de maio, todos os outros você vai abreviar aqui dessa forma. Vamos ver agora um segundo exemplo que vai mudar um pouquinho desse primeiro que eu fiz. Nesse segundo exemplo, aqui, o que é que eu tenho? Né? Eu tenho uma matéria que está no site também do Senado e que ela é de autoria da agência Senado. Né? Como é que a gente vai fazer aqui, tanto na questão da citação como na questão da referência? Na citação, pessoal, vocês, naquela mesma lógica, vocês vão escrever do jeito que vocês entenderam lá que vocês leram o texto. Então, projeto de lei PL 698 de 2023, que revisa limites do Parque Nacional de Aparados da Serra, aguarda votação. Eu fui escrevendo com base na matéria aqui que eu li, que eu entendi, aí eu vou e escrevo lá com as minhas palavras, certo? Então, esse projeto foi a solução encontrada para corrigir os erros que causam insegurança jurídica, como descrito pela agência Senado. É importante você colocar a responsabilidade daquela matéria, né? Então, a agência Senado, ela é subordinada ao Senado Federal. Certo? Agora, como foi ela aqui que está, como essa instituição que está responsável aqui pela matéria, então eu vou e coloco como descrito pela agência Senado. No entanto, a citação mesmo, né, pela norma, ela vai com o Brasil também e o ano, né? Por quê? Porque se trata de um órgão federal. A agência Senado está subordinada ao Senado Federal. E aí, por isso que eu coloco também o Brasil e o ano, eu estou vendo aqui, o ano da matéria é 2023, e aí vou e já coloco. Como vai ficar aqui a questão da referência? Você vai entrar da mesma forma, Brasil, que foi a forma que você citou, o Senado Federal, por quê? Porque a agência Senado, ela é subordinada ao Senado Federal. Então, você vem aqui num grau, né, naquela hierarquia. Então, Brasil, Senado Federal, agência Senado. Agora eu coloco o título da matéria, projeto revisa limites, do jeito que está aqui, olha, do jeito que está aqui em cima, você coloca, deixa em negrito e aquelas informações como a gente viu. O local, Brasília, Distrito Federal, Senado Federal, que é responsável pela publicação, porque está no site do Senado. A data da matéria, 12 de abril de 2023, está aqui essa data aqui, né? Não coloque nesse formato, né? A ABNT ela trabalha nesse formato aqui, 12 de abril de 2023, disponível coloca aqui o site, ó, do jeito que está aqui em cima, dou um cliquezinho aqui no final, então ele seleciona, eu já coloco no meu trabalho e acesso a data que eu acessei o material.
Pessoal, se duas datas elas baterem, duas ou mais datas baterem, que isso pode ser comum no trabalho. Quando você cita muita legislação, você pode ter várias legislações federais de 2019, por exemplo, né? Então, como era que a pessoa ia conseguir distinguir se eu fico aqui citando Brasil 2019, o outro era Brasil 2019 também, Brasil 2019. O que é que a gente faz? Se aparecer um outro documento com Brasil 2019, nós precisamos inserir letra ao lado do ano para diferenciar. A letra ela vai ficar colada aqui no ano. Eu colocaria como aqui na citação 2019A, minúsculo, né? E na referência você precisa incluir também. Então, na referência que eu falo sobre a PEC 43, eu tenho que colocar o 2019A. Porque aí o leitor do meu trabalho ele vai conseguir identificar isso. Então, 2019 aqui, 2019A. Se tem mais um outro documento com 2019, então ele vai ser o B. O terceiro vai ser o C e assim por diante. Isso você faz apenas se for Brasil. Se não for Brasil, se for uma outra referência com o 2019, não tem problema nenhum. Se a autoria mudar, não tem necessidade de inserir as letras, né? A gente coloca neste caso porque realmente ficaram idênticas na citação, mas na realidade são documentos diferentes. Por isso que eu preciso diferenciar com A, com B e com C, se for Brasil com o mesmo ano, tá certo? Se for anos diferentes também, não vai ter problema algum. Ok, pessoal? Este foi o nosso vídeo dessa semana. Um abraço e até terça.